Olá, bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre a prata, que no Forex tem o código de XAGUSD. Isso por causa da palavra argento, que significa prata em latim. Bom, a prata, ela é um metal monetário, assim como o ouro, mas também um metal industrial. Então podemos dizer que a prata é um metal híbrido. E essa, na minha opinião, é uma das principais características que a gente tem que ter em mente na hora que a gente for operar a prata. Por quê? Ela vai estar respondendo como reserva de valor, né, aos fatores que influenciam a reserva de valor e também respondendo como um metal industrial. Destacar aqui, tá, essa característica da prata. O fato dela ser um metal híbrido faz com que a prata seja bem mais volátil que o ouro. Quando a gente opera a prata e o ouro, a gente vê que o financeiro da prata e do ouro varia muito mais. Ela é bem, parece que é mais alavancado, né? Prata mais volátil que o ouro. Mas essa é uma das razões, não a única razão. Uma outra, por exemplo, seria o tamanho do mercado da prata, que é bem menor do que o ouro, então é muito mais fácil, né, dos preços oscilados. Tamanho e liquidez. O fato de estar ligado a crescimento econômico, ativos ligados a crescimento econômico costumam ser mais voláteis do que ativos ligados à reserva de valor. Portanto, ela responde como ativo de segurança e como ativo ligado a crescimento econômico. Pode ser, por ser um metal industrial, seu contexto microeconômico de oferta e de demanda também será importante na análise de mercado. Como o petróleo, né? Tem lá divulgação dos estoques de petróleo, e isso mexe, pelo menos no curto prazo, com o petróleo. Claro, um desbalanceamento entre oferta e demanda pode durar um período de tempo grande e influenciar o mercado no longo prazo. Mas é importante aqui, tá, para quem vai ser especialista em prata ou em metais, ficar de olho nas variáveis micro, que são demanda por prata, aumentou ou diminuiu. Oferta de prata, como é que está a oferta de prata? A mineração de prata, fugiu aqui a palavra, a reciclagem de prata, né? É importante, tá? Até aqui um detalhe, a prata é menos reciclável que o ouro, até porque uma boa parte do uso da prata é na indústria, não se recicla todo o uso da indústria. Já o ouro está estocado em reserva de valor, então é mais fácil ter uma reciclagem. Então, essas variáveis elas são importantes na hora de avaliar a parte micro do ativo. Sendo assim, a prata ela vai estar com correlação ao ouro, que também é uma reserva de valor, e também com os demais metais, tipo o cobre, que é totalmente ligado a crescimento, fios elétricos, construção usa muito cobre, zinco, alumínio, são metais que se usam em construção, indústrias, e tem tudo a ver com o crescimento. A gente pode pensar na prata como um pato, o animal. Ele corre, nada, ele anda, nada e voa, mas não é especialista em nenhum dos três. A prata, ela é uma reserva de valor, mas o ouro é uma reserva de valor bem mais importante.
e responde melhor também aos eventos de risco de mercado, melhor do que a prata. Tanto é que os bancos centrais compram ouro, ou melhor, têm ouro nas suas reservas internacionais, compram e vendem ouro, mas não tem prata nas suas reservas. E metais industriais, que não a prata, eles têm uma correlação maior com o crescimento das economias. E aqui é um destaque especial para a economia chinesa do que a prata. Ter outras características aqui da prata, mas vamos estar conversando sobre eles mais à frente ou em um próximo vídeo. Uma curiosidade, o símbolo da prata no Forex, que é X de index, AG vem de argentum. E aqui, Argentina, né? Vem de prata também, terra da prata. E A significa terra, Espanha, Argentina, tá? Irbínia, vem do latim, ali, uma denominação para prata. E o argento, o argent de Argentina vem de prata, assim como dinheiro em francês, argent, l'argent. Dinheiro ligado, né? A palavra em francês significa dinheiro, é prata. Tá? A prata, assim como o ouro, funciona como metal monetário, mas também como um metal industrial ligado ao crescimento econômico. E puxei um texto para ilustrar isso. Os preços da prata subiram acentuadamente entre 2005 e 2007, após um período de forte crescimento da China, que foi o boom das commodities. Depois caíram em 2008, quando a economia da China abrandou bastante durante as fases iniciais da crise subprime dos Estados Unidos. A partir de 2009, o crescimento chinês disparou quando a China lançou programas de estímulos que levou a taxa de crescimento do seu setor industrial para até 27% ao ano. Os preços da prata dispararam na sequência desse extraordinário boom chinês, acabando por subir para $50 por onça em 2011. Hoje a prata está sendo negociada a $28 a onça. Nessa altura, a economia chinesa tinha começado a abrandar acentuadamente e os preços da prata caíram com ela. O que eu quero mostrar com esse trecho é como o preço da prata ele está ligado a crescimento, tá? E aqui crescimento chinês nesse período do boom das commodities. A extraordinária recuperação da prata face ao ouro em 2020 e 2021 pode estar relacionado com a recuperação do crescimento que a China registrou no final de 2020. No início de 2001, uma vez que foi a primeira nação a emergir dos confinamentos pandêmicos. Isso é um texto de alguns anos atrás, de 2022, estamos em 2024. Parece um pouco atrasado, claro, para a realidade atual, porque o ouro, ele, 2023, ganhou valor em relação à prata, mas aqui nesse período a prata estava recuperando seu valor. O que ocorreu foi que, quando começou a pandemia, a prata, o ouro, ele sobe pelas incertezas, né? O ouro sobe. A prata, ela fica para trás no início da pandemia. E aí, inclusive, a relação ouro-prata, é o Gold Silver Ratio, bate seu recorde histórico, $123.
O ouro sobe, a prata fica. Porque no início da pandemia, qual era o risco? Crescimento. O mundo parou, né? Vamos lembrar disso. E o spread, ou a diferença entre os dois, ela aumenta a favor do ouro. Quando a China começa a se recuperar, esse risco ao crescimento ele diminui. E então a prata ela começa a recuperar o valor em relação ao ouro. Vou botar em amarelo aqui, é o ouro. E depois, então, é a prata que vai recuperar. Esse spread, essa diferença, né, essa razão, ela diminui, então. Crescimento, a gente pode ver, crescimento econômico é importante quando a gente pensa em prata, é importante quando a gente pensa vou ter ouro ou vou ter prata, ou comprovendo a relação ouro e prata. A gente pode ficar vendido num, comprando no outro no mercado Forex. É até uma posição interessante, né? Então, o crescimento econômico é uma variável dessa relação. Inclusive, no dia que eu estou gravando, no dia de hoje, a gente está com um cenário econômico nos Estados Unidos, de uma inflação resistente, né? E também geopolítica. Inflação resistente, não tem convergir para a meta, já estão precificando menos corte de juros nos Estados Unidos, que nesse momento se espera o início da queda dos juros, esperava-se no início do ano 6 cortes, depois 4, agora está entre 3 e 2. E problemas geopolíticos. Lá no Oriente Médio, Israel, Irã. Acabou de ter o ataque do Irã a Israel, lá os ataques de drone. Não sabemos o que será para frente. Então, o ouro respondeu bem como reserva de valor, a prata chegou a acompanhar, mas agora a prata, no dia de hoje, está voltando porque começa a ter medo em relação a crescimento econômico. Então, o ouro segurou e a prata entregou valor. Continuando aqui, houve então uma extraordinária recuperação da prata, o ouro, na verdade, aqui em finais de 2020, 2021, quando a China voltou da pandemia, né? E então começou a emergir do confinamento. Porém, o crescimento chinês abrandou consideravelmente de lá para cá. E isso explica por que a razão a prata teve um desempenho inferior ao do ouro, inicialmente. Então, o ouro dispara, a prata fica para trás, aí a prata vem para perto do ouro, e depois a prata volta. Essa relação estreitou e agora ela abriu de novo em relação ao ouro, tá? A relação. Por quê? Esse contexto que eu acabei de falar, né, de tanto de inflação como crise lá no Oriente Médio, crise política, e China. A China ela volta da quarentena, mas está tendo problema lá no mercado imobiliário e preocupações com o crescimento chinês. Um dos motivos aí que a relação, no momento, entre ouro e prata está bem a favor do ouro.
Voltando aqui à prata, como dissemos, ela é um metal industrial e também reserva de valor. E na composição da sua demanda, eu peguei como ilustração dados de 2019, percentual de cada componente da demanda de prata. Podemos observar que o componente industrial da demanda industrial é bastante elevado na prata. No ouro não existe isso. No ouro, a demanda pelo metal é basicamente reserva de valor em joias, com destaque para a procura dos chineses e indianos, reserva de valor pelos bancos centrais, que a gente não tem na prata, e também investimentos privados em barras e moedas. Na prata, a indústria é responsável por quase 50%, dados de 2009. Acredito que esteja até aumentando. Como reserva de valor, entre joias e investimentos, temos 35% da composição da demanda. Joias e investimento. No passado, prata era bastante usado para fotografia. Filmes de rolo eram revelados com prata. Inclusive, naquela ocasião, se falava que a prata não ia ter mais valor de uso, né? Porque com as fotografias digitais, a prata perdia importância. Porém, e aqui é importante, vivemos no momento um crescimento acelerado da economia verde, das fontes renováveis de energia, que vai ser uma tese de investimento de longo prazo da prata. Tese da energia renovável. Uma tese bem interessante. E, basicamente, carros elétricos, baterias, energia fotovoltaica. Aqui estamos na fotovoltaica, tá? 9% em 2009, e esse número ele tem aumentado, está ficando bem comum. Estamos 5 anos depois, né, dessa distribuição da demanda da prata. De lá para cá, com certeza, aí, a energia fotovoltaica tem crescido bastante. E prata é um componente importante. Então, a gente vai ter essa tese, vamos falar um pouquinho dela mais à frente, mas ela representa e vem crescendo como um fator de procura pela prata. E depois, talheres, objetos decorativos. Então, a prata é usada para diversos fins industriais, médicos e decorativos. Indústria. A prata é comumente usada como catalisador em processos industriais, como a produção de produtos químicos, farmacêuticos e eletrônicos. Também pode ser usada em galvanização, soldagem e equipamentos elétricos. Na medicina, a prata é usada em aplicações médicas, como implantes médicos e curativos para feridas, devido às suas propriedades antimicrobianas. E no decorativo, a prata também é utilizada como joias, talheres, objetos. Então, a gente vê que a demanda por prata tem um perfil diferente do que a demanda por ouro. Isso diverge esses dois metais. Explica, né, como já dissemos, a volatilidade da prata e a volatilidade a volatilidade da prata em relação ao ouro e a volatilidade da relação ouro-prata. Demanda pela prata, que foi o que a gente acabou de ver, mas aqui ao longo do tempo e agora até 2021. Então, a primeira coisa que a gente nota que foi que a demanda por motivos de revelação de fotografia quase que desaparece dos anos
final dos anos 90 e início dos anos 2000, e é uma queda ali, acho que sem recuperação, por motivos de tecnologia. Por outro lado, percebemos, e compensando essa queda de demanda, que as pessoas talvez não conseguissem enxergar na época, o crescimento do uso da prata como um insumo para painéis solares, aumentando aqui na parte verde, e também eletrônicos e baterias, que era pequeno lá atrás, anos 90, início dos anos 2000, e agora está aumentando bastante. Aqui a gente vai ter a tese da energia renovável. Ela está aí dentro, certo? E outros. Mais um perfil que difere, mais uma característica que difere o ouro da prata é observar o total da produção que está estocada como investimento. Num gráfico que puxa toda a extração de ouro e prata desde 1493 até 2019, a gente percebe um bom percentual do ouro ele está estocado no investimento. Desde o ouro que foi produzido lá antes do descobrimento do Brasil. 1492 foi quando Colombo chegou nas Américas, né? Descobriu a América, e de lá para cá, o ouro sempre estocado e a quantidade de prata só 5% estocado. Por quê? Porque se faz uso da prata. Aqui, quando a gente observa esses percentuais, fica claro perceber que a reciclagem da prata ela vai ser mais difícil que a do ouro. Porque o ouro está lá, né? De uma joia vira outra, e várias joias viram uma barra de ouro, mas ele está lá, estocado. A prata não. O cara vai pegar, vai botar num processo químico, vai usar na medicina, como a gente viu, na bateria elétrica. Então, essa reciclagem é menor, essa quantidade de reciclagem. E daí vai ser um argumento da tese de investir em prata para o longo prazo, veja bem, para o longo prazo, acreditando, apostando na tese da energia renovável, que a demanda pela prata vai aumentar para dar sustentação para esse novo mundo, né, da energia verde, só que a oferta não vai acompanhar. Então, à medida que vai aumentando a necessidade pela prata e a oferta não acompanha, a prata tenderia a estar subindo no longo prazo. Ou seja, os motivos de crescimento, porque o dado chinês não veio, porque teve uma recessão durante 2 anos, seriam pontuais dentro desse horizonte longo que acreditar na tese, tá? Do aumento pela busca da prata para fins industriais. E aonde que a prata está no mundo e quem são os maiores produtores? A gente percebe, aqui em colorido, né, são os destaques. Quero começar com com as Américas. E a importância aí que houve na prata com a descoberta do mundo novo. Colombo chega nas Américas e o Império Espanhol, né, a América Espanhola, começa a saquear, tá, artefatos de prata e também produzir prata, fazer a mineração. Acaba, então, que inunda a Europa de prata e a inflação gerada por isso, por esse excesso de dinheiro. O dinheiro era ouro e prata,
chega a ser como se fosse uma impressão, né? Uma impressão ali do nada, apareceu a prata e trouxe inflação. Para a gente ter uma ideia, no, no Peru, na verdade, na Bolívia, tem a cidade de Potosí. Quem acompanha futebol conhece o time Real Potosí, está sempre na Libertadores, sempre não, às vezes está na Libertadores, e é uma, acho que é a maior altitude que tem, né, dos estádios, desse time, e lá tem uma montanha de prata que os espanhóis descobriram e começaram a extrair, então, maiores quantidades dessa localidade, ajudando a inundar a Europa de prata. A Argentina, como a gente já viu, o nome da Argentina deriva da prata. A prata que era produzida no Peru e na Bolívia, ela acaba escoando pelo Rio da Prata, saindo do estuário lá de Buenos Aires, né, do estuário do Rio da Prata, entre Buenos Aires e Montevidéu. Inclusive, o time River Plate, que está em inglês, é Rio da Prata, e dá o nome para a localidade. Claro, também tinha prata na Argentina. Então, os maiores produtores: o México, a China, o Peru, a Rússia, a Austrália, Estados Unidos. Produtores. Austrália. É interessante notar que a Austrália, a economia da Austrália, e aqui trazendo um pouco de Forex, e a moeda da Austrália, que é o AUD, o dólar australiano. A gente fizeram aqui o vídeo do dólar australiano. Vamos desenvolver mais essa ideia. Mas a economia da Austrália está muito ligada à China. Temos que, quando for operar o dólar australiano, é interessante olhar a China. Quer dizer que a relação vai ser ali um para um, a correlação vai ser 1 para 1 do preço. Não, mas é um dos fatores. E na Austrália tem muito minério de ferro, tem ouro, tem prata. Então, tem metais aqui importantes. Tem que verificar se outros metais industriais eles são produzidos na Austrália. Mas é um país continente, pelo seu tamanho, mas um país que ele é rico em recursos naturais. E recursos naturais vão ser importantes quando a gente pensa em crescimento econômico. O Brasil também é visto no mundo como um país ligado a recursos naturais e a commodities. Vou botar aqui no meio, falando da Austrália. Commodities, tá? Isso aqui, então, crescimento econômico. Os investidores estrangeiros, então, veem a Austrália dessa forma, assim como vem também o Brasil. O Brasil ele tem minério, o Brasil ele tem petróleo, temos ali outras exportações, né, do Brasil, como carnes, soja, tudo a ver com commodity, crescimento. E onde é que está o crescimento desde o início dos anos 2000? Aqui, esse é o vetor de crescimento. A Europa não cresce mais nada, né? O Japão também está paradinho. China. Um outro vetor de crescimento que está aparecendo e ganhando força, inclusive a sua bolsa tem subido bastante, é a Índia. Essas são as apostas aí do mercado, tá? O Brasil também é, então,
visto como país ligado a recursos naturais. Nossa moeda, o real, também está ligada a crescimento econômico e commodities. Por quê? Porque quanto mais tem crescimento, mais vai ter demanda pela, pelas commodities, por petróleo, por minério de ferro, e aí a nossa balança comercial, que é a diferença entre exportações e importações, melhora, ou seja, a gente vai estar fazendo que um superávit comercial, que vai trazer o quê? Dólares, divisas estrangeiras, dólares, e o mercado e o comércio internacional, a maior parte, né? Entra dólar, vai mexer com o nosso câmbio. Tem efeito no câmbio. Porém, então a gente vê que o Brasil é meio parecidão aí com a Austrália, com as diferenças, né? A Austrália é um país considerado desenvolvido, mais estável, tá? Mas nessa questão das moedas, tem muito a ver aí com commodities, recursos naturais e com os vetores de crescimento, hoje em dia muito ligado à China. Vale, tem que olhar a China. Metais, tem que olhar China. Quem sabe no futuro, Índia. Quem sabe um outro país aí. O Brasil não é o país do futuro. Tá? Complicado. A China tem crescido bem. De repente, eu vou torcer para o nosso país também. São os países emergentes. E por isso esse nome. Estou puxando um pouquinho para essa parte, porque não tem tanto a ver com a prata agora. Mas tem os BRICS. Muita gente conhece, mas tem gente que não conhece. São países emergentes que estão ali se era considerado como países mundo subdesenvolvido, mas hoje chama de em desenvolvimento, tá? Então, os principais: Brasil, a Rússia, a Índia, a China. Ah, mas a China não é desenvolvida. A China era considerada um país em desenvolvimento. E a África do Sul. Aqui está em S porque é em inglês, South Africa. Não está nesse nome, mas o México também, considerado um país em desenvolvimento, e os investidores internacionais associam muito México a Brasil. Aí tem outros, né? Mas não fazem parte aí dos BRICS. Em relação aos países emergentes, tem o leste europeu, suas características, o leste europeu. Esses são os BRICS. Outras regiões é o Oriente Médio, né? Enfim, vamos ver aí as maiores reservas de prata. Peru, apesar de não ser o maior produtor, ele é a maior reserva. Austrália, China. Ah, mas a China importa da Austrália minério de ferro. Também ela produz e também importa. E a China, por exemplo, ela está até desenvolvendo carro elétrico, né? Ela precisa de prata, ela precisa de recursos naturais. Subir aqueles prédios todos, cobre, petróleo. Polônia, eu não imaginava que a Polônia tivesse uma grande reserva de prata. Polônia, Chile, Bolívia, as Américas, América Espanhola, né? México, Chile, Bolívia. O México não aparece agora, mas se eu estendesse um pouco mais
a lista, o México ia aparecer. Estados Unidos, Bolívia, Estados Unidos e Bolívia. A prata, por ser um ativo híbrido, respondendo tanto como ativo de segurança, safe haven, como ativo de crescimento, vai ser influenciado pelas variáveis macroeconômicas e inflação, assim como eventos geopolíticos. Além disso, aos seus próprios fundamentos microeconômicos de oferta e demanda. Em tempos de incerteza e dificuldades econômicas, ela tende a seguir o ouro, porém funcionando menos que o ouro como uma reserva de valor. Vale ressaltar que alguns traders consideram a posição de prata como um ouro alavancado. Vou tentar comentar um pouco desse trecho. A prata tende a seguir o ouro. A sua correlação com o ouro é bem forte. Botar uma média entre 60% e 80% de correlação positiva com o ouro. Isso variando um pouco no tempo. Então, ela funciona, sim, como uma reserva de valor. E os investidores vão buscar uma reserva de valor, principalmente quando o dólar perde valor. O dólar perder valor não significa que a inflação está subindo, o dólar está perdendo valor, então o ouro e a prata têm que subir. Não necessariamente. Às vezes a inflação está subindo e o ouro e a prata estão caindo. Por quê? O cara tem aplicação em dólar, a inflação está subindo, está perdendo valor. É verdade. Mas e se os juros nominais estiverem subindo? Ou seja, eu tenho dólar, mas eu recebo juros. A gente falou disso no vídeo do ouro. Isso é que importa. Agora, se eu tiver tendo uma inflação e esses juros não começarem a remunerar menos, vou dizer, constante para baixo, cair os juros vai ser difícil, mas pelo menos não subir, os meus juros reais vai diminuir. Aí sim, tá? Aí sim a gente tende a ter ouro e prata subindo. Por quê? O dólar está perdendo seu valor de compra, mas a aplicação de dólar não está compensando essa perda de valor. Se estiver compensando, fica caro carregar metal como reserva de valor, ouro e prata. Mas, se a inflação está subindo e a minha remuneração não está acompanhando, ou seja, meus juros reais está diminuindo, o meu custo de oportunidade de ter metais e outras commodities, petróleo ou investimentos, ou até bolsa, se torna mais atraente. Então, ela funciona como uma reserva de valor em tempos de incerteza e dificuldades econômicas. Ela tende a seguir o ouro, né, porém, quando existe, já falamos, mas vou botar aqui uma expectativa de menor crescimento econômico, dentro desse cenário de dificuldades econômicas e incertezas, o ouro ganha da prata. Quando o cenário melhora, a prata recupera.
porque o ouro é uma melhor reserva de valor, já que a prata, né, ela é um metal também que industrial. Depois, vale ressaltar que alguns traders consideram a posição prata como um ouro alavancado. Como assim? Vamos dizer que existe um cenário inflacionário, juros reais diminuindo, tempos de incerteza e dificuldades econômicas. E aí o ouro dispara. Primeiro, a prata ela fica para trás. O diferencial abre, mas depois ela recupera e passa o ouro. Ela recupera, ela dá uma estilingada maior do que o ouro. Isso, claro, se o crescimento econômico não estiver em xeque, né? Recessão, tá? Recessão. Se não tiver na mesa essa carta de recessão. Aí depois ela sobe. Da onde vem esse raciocínio? Acredito eu que da década de 1970 e 80, na crise do petróleo, com inflação alta. O que ocorreu? O ouro foi na frente e a prata depois fez esse movimento que a gente acabou de explicar. Isso se parece, se a gente pensar, fazer aqui uma comparação, quando a bolsa está em baixa, ela começa a melhorar, quem vai na frente? A primeira linha. Quem é a primeira linha? As ações de maior qualidade. Quando o movimento firma, as ações de maior qualidade, elas já andaram, mas elas não têm um potencial muito grande, porque elas não ficam muito descontadas. Vem, então, o segundo movimento, que são as ações de segunda linha, com preço de mercado, com valor de mercado menor, mas ainda com qualidade da empresa. Essas, aí, nessa parte do ciclo de alta, elas vão andar mais rápido do que as ações de primeira linha. Um exemplo, o que é uma primeira linha? Petro, Vale, Bradesco, Itaú. O que é uma segunda linha? Marfrig, Loja Renner, claro, depende da qualidade da empresa, mas você vai ter Guararapes. E no final do movimento de alta, o que vai ocorrer é que as ações de terceira linha, os micos, as empresas ruins, e daí aquele ditado, quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Quando a maré cai, a gente vê quem estava nadando pelado. Porque mesmo os ativos sem qualidade acabam subindo. Só que na queda, na volta do movimento, fica claro quem é bom e quem é ruim. São as ações de terceira linha e os famosos micos. Por que mico? Do jogo de mico, jogo de cartas, aonde tem que combinar os casais, cachorro com a cadela, gato com a gata, e o mico, que é o macaquinho lá do baralho, não tem o par. Quem fica com o mico na mão, no final do jogo, perde. Daí a palavra mico se falava no mercado, né? Uma gíria muito conhecida no mercado em tempos passados. É parecido também com criptomoeda. No início do movimento de alta, o que a gente observa? O Bitcoin sobe na frente. O Bitcoin está subindo. Daqui a pouco vai o Ethereum, Solana, seria as altcoins de boa qualidade, maior valor de mercado. E, por último, que a gente fala que é a altcoin season, qualquer criptomoeda está subindo 500%. É mais ou menos isso. No movimento de alta, o ouro vai primeiro. E a prata é entrar em ouro alavancado. Vai ter um momento na cripto que é melhor eu estar vendendo meu Bitcoin, que vai subir ali 10%,
e arriscar numa altcoin que sobe 50 num dia só. Tá? Então, a ideia é essa. Pode-se fazer também a relação ouro e prata pensando nesse sentido. Um vai na frente, agora eu vou vender ouro, vou comprar prata. Mas lembrando, recessão é ruim para a prata porque ela é ligada a crescimento econômico. Em tempos de economias estáveis e em crescimento, a prata ganha correlação com os demais metais industriais. Por que isso? Porque quando o mundo está crescendo, vai lá, boom das commodities na China, entre 2003 e 2008. A China está demandando tudo que é metal. Então está tudo subindo. Não só metal, mas petróleo, outras commodities. Então eles ganham correlação, começam a andar junto. A prata, esse movimento de crescimento, ele explica uma parte do movimento do avanço da prata, ou da queda, mas ele não é tão grande como a correlação com o ouro. Veja já isso. Mas em momentos de crescimento econômico, a, a prata ganha correlação com os metais. Depois acaba perdendo. Por que ela perde essa correlação? Porque ela é, né, um ativo que, de certa forma, é uma reserva de valor para tempos ruins. Menos do que o ouro, mas mais do que os metais industriais. Quer dizer, mais. Ela é uma reserva de valor e os metais industriais não. Então, eles vão perder correlação. Então, em tempos de economias estáveis e crescimento, a prata ganha correlação com os demais metais industriais, porém, sua correlação com os indicadores de crescimento global será menor do que o desses metais. A prata não é o pato, o animal lá, que vai estar nadando, voando e andando, mas não é especialista em nenhum. Então, ela, na hora que precisa de uma reserva de valor no primeiro momento, o ouro vai atender melhor a necessidade dos investidores. Na hora de que tem um crescimento, a prata ganha correlação, mas a correlação maior com o crescimento econômico é dos demais metais industriais. A movimentação dos preços da prata será, em geral, melhor explicada pela sua correlação com o ouro, que é alta, estável e menos com os indicadores de crescimento global. A movimentação dos investidores, dos investimentos especulativos, oriundo das razões expostas acima, muitas vezes irá se sobrepor às razões microeconômicas da oferta e da demanda. Costumo dizer, vamos comentar esse trechozinho, que tudo é macroeconomia, né? Então, esses movimentos, mais crescimento e menos crescimento, muitas vezes vão explicar aquelas oscilações especulativas, né? Sai um indicador, ou a China não cresceu legal, vai fazer aquela movimentação de curto prazo que podem ir contra os fundamentos econômicos de oferta e demanda. Por exemplo, tem muita demanda pela prata no momento. A oferta está apertada, está faltando prata no mercado físico, mas naquele momento. E o mercado ele olha para frente. Então, ele pode estar respondendo não a esses sinais micros, mas a parte macro de indicador, de inflação, o que saiu aqui na hora. Tá? Então, cara, operar, na minha opinião, só pelos fundamentos micros de oferta e demanda, pode não entender os movimentos que a prata faz nos mercados no curto e médio prazo. Outras horas, sim, a parte micro faz preço. O ideal é a gente estar alinhando ali os dois na mesma direção. Coloquei esse trecho pelo seguinte, porque a gente pode ver um vídeo, estar estudando, ou uma análise, que vai dizer por A mais B, assim como eu disse que existe a tese das energias renováveis, pô, vai ter uma demanda pela prata e, de repente, a oferta não acompanha e tal, demanda aumentou muito, mas a prata caiu. Ah, por quê? Porque o crescimento lá na frente, chinês não vai vir, veio abaixo do esperado, então isso pode ocorrer.
Correlação da prata com o ouro, a gente vê que é bastante forte, trabalhando entre 80% e 60% na sua média, e em algum momento indo a 40%. O momento foi esse. É a década de 90, principalmente. Embora o ouro e a prata tenham uma forte correlação positiva, a razão entre seus preços tem variado amplamente. Essa volatilidade, né, dessas variáveis de crescimento, volatilidade da prata, desde uma onça de ouro comprando 30 onças de prata em 2011 até 120 onças de prata em 2020, quando ocorreu a pandemia. O mercado se preocupou que as economias iam parar. Depois, nas fases iniciais da pandemia, a prata se recuperou. Ah, calma aí, daqui a pouco vai socorrer com o petróleo. O petróleo teve um vencimento que ficou até negativo. Não que o petróleo no mercado físico ficou negativo, mas no mercado futuro, sim. Porque significava o seguinte: tem que pagar para estocar. Ninguém queria ter petróleo. A curva futura do petróleo estava positiva, 35, 40 dólares. Mas no vencimento daquele momento ele estava negativo. E depois ele se recuperou, porque o mundo começou a voltar. Olha, entenderam melhor o que era a pandemia, os governos botaram dinheiro, e nesse momento a prata, então, recuperou valor em relação ao ouro. Essa relação ouro-prata caiu de 120 onças para apenas 65. No entanto, nos últimos meses, a razão começou a subir novamente. Atualmente, ela está perto de 85 onças de prata. Hoje, está 84. Isso varia um pouquinho. E quando a gente opera, é bastante coisa, hein? 8,2 para 8,4. Financeiramente falando. Bom, então tem uma correlação forte do ouro com a prata, mas o que explica, além do ouro, a movimentação da prata? É que, considerando uma correlação de 80%, os 20% restantes da variação dos preços da prata, que não são explicados pela variação do ouro, consideramos aqui três principais variáveis. Esse é um modelo, tá, de um banco que ele vai estar avaliando aí qual seria o preço da prata justa. Ele olha o ouro e o resto. Ele vai usar indicadores de crescimento econômico para explicar esse restante. Então, em primeiro lugar, no modelo, e aqui fica a ideia até para raciocínio, né? Não que a gente vá usar isso, mas para entender como que eles olham ali o preço justo da prata. E qual variáveis, quais os inputs que são importantes nos modelos de avaliação. Então, teria-se o crescimento da atividade de manufatura, desempenha um papel significativo, já que quase 50% da demanda por prata é impulsionada por aplicações industriais. Como é que a gente vê a atividade de manufatura? O índice de gerente de compra, o PMI global de manufatura. A gente tem vídeos sobre os indicadores econômicos, americanos e até globais. O PMI é o índice de gerente de compras, e um PMI para cima ou para baixo, como a gente vê, ele vai fazer preço nos modelos de precificação. Por isso que quando sai um indicador lá, por exemplo, a prata pode estar oscilando. Tá? Então, é interessante, quando a gente pensa em commodities, olhar os PMIs, os índices de atividade econômica. Segundo lugar, o crescimento no investimento de capital de mineração, aqui com um atraso de 18 meses. É crucial, pois afeta a oferta futura. Como a prata é frequentemente obtida como subproduto da mineração de outros metais, monitorar o CAPEX, que é o gasto de capital de mineração dos 100 maiores mineradores, se torna importante. O que é isso? Expansão da capacidade produtiva.
Houve expansão da capacidade produtiva? Sim, aumentou. Mais minas estão produzindo prata. Então, lá na frente, nesse estudo, 18 meses na frente, um ano e meio depois, às vezes até um ano e meio, quando tem a maturação do investimento, vai fazer com que a commodity ceda o preço. Por quê? Por causa de oferta e demanda. Então, essa parte tem a ver com uma análise micro. E, por fim, o crescimento dos estoques de prata é um fator determinante, já que os estoques em alta indicam uma maior probabilidade do metal, um estoque em alta, uma maior disponibilidade do metal, exercendo pressão significativa sobre os preços. Tem muito estoque. E aqui seriam os estoques nas bolsas, mercado futuro, pode funcionar como um indicador desse aspecto. Então, eles acompanham se nas bolsas tem muita prata estocada ou não, porque para movimentos especulativos dos investidores, curto prazo, tem muito estoque, significa que pode ter uma pressão ali negativa nos preços. Então, essas variáveis complementares ajudam a entender melhor a dinâmica dos preços da prata, além da simples correlação com o ouro. Prata e o crescimento chinês, falamos disso, né? O crescimento chinês pode determinar flutuações de curto prazo na relação ouro-prata. As alterações de curto prazo na razão ouro-prata parecem seguir o ritmo de crescimento do setor industrial da China, pelo aquele aspecto de metal industrial da prata. Utilizando o índice, aí o nome chinês, né? Se não me engano foi o primeiro-ministro, Li Keqiang, uma medida que acompanha os empréstimos bancários, esse índice ele é formado por empréstimos bancários, os volumes de transporte ferroviário de mercadoria e a produção de eletricidade, como uma proxy do crescimento chinês. Cada está olhando isso aí, tá? O índice Keqiang, que é interessante até a gente ficar acompanhando para as nossas análises macros, né? Ele tem a ver com empréstimo, aumentou o número de empréstimos, está vindo crescimento. Transporte ferroviário, está tendo muito aumento de atividade de transporte. E também a produção de eletricidade. Claro, o crescimento econômico tem tudo a ver com eletricidade. Então, isso vai ser uma proxy do crescimento chinês. E esse índice ele vai estar explicando, de alguma forma, as alterações de curto prazo da razão europeia. Comentei aqui no vídeo, né? A China está com ali o problema de mercado imobiliário. Aí hoje saiu que os preços dos imóveis chineses caíram de novo, e também a gente está tendo alguns problemas geopolíticos e macros. Começa a ter aquele medo de crescimento, os commodities caíram, a prata caiu e o diferencial ouro e prata aumentou a favor do ouro. O índice mostra correlações positivas, excepcionalmente fortes com os preços de muitas commodities daqui a um ano. Embora a prata não seja entre as commodities mais correlacionadas com esse índice, de 2005 a 21, uma mudança no ritmo de crescimento, medido pelo índice, ainda mostrou uma correlação de mais 0,37 com o preço da prata, menos do que metais industriais como alumínio e cobre, mas superior ao ouro. Entre as principais matérias-primas, o ouro é o único que apresenta uma correlação negativa com o crescimento chinês, embora muito pequena, tá? Essa correlação é 0,03 negativo com o crescimento chinês. Então, ele não é ali o oposto, -1, -8, não vai em direção oposta, só que não tem correlação. Vou passar para cá. Então, correlação, índice Li, Keqiang, variação ano a ano e o preço e o nível de preço da commodity um ano depois. Aqui os números da correlação. A gente vê que a prata tem uma correlação positiva
com esse índice de crescimento chinês, mas não está entre as commodities mais correlacionadas com o crescimento. A prata, ela é o pato, né? Ela não é especialista em andar, não é especialista em nadar e não é especialista em voar, mas ela está em todas. Como um lutador de MMA, ele não é nem o campeão do jiu-jitsu, nem o campeão do Muay Thai ou boxe, mas ele é o campeão do MMA, né? Então, a prata é isso, ela tem essas características. A commodity que teve maior correlação foi o alumínio, o cobre. Eu vou marcar o cobre porque desses metais ele é mais negociado. Posso operar metais em cobre? Pode, tem que olhar o crescimento do mundo. Já o ouro não tem tanta correlação. O ouro é mais reserva de valor. A prata é o meio termo. E ali ela vai ganhar ou perder correlação com o ouro e com o cobre. Outras commodities têm bastante correlação com o crescimento chinês, ó, commodities agrícolas, soja e trigo. O ferro, então, opera o Vale. Ferro tem correlação com o crescimento chinês. É legal de vez em quando estar olhando aqui o índice. Quem gosta de Vale tem carteira. O petróleo tem uma correlação parecida com o ferro. Petrivale, China, saiu dados na China de noite, tem que olhar, é interessante, não quer dizer que no dia seguinte vai subir ou cair. Mas se fizermos um acompanhamento de longo prazo, isso pode interferir no preço das ações. E o alumínio é aqui a commodity campeã de correlação. Nesse gráfico, a gente vê a correlação da prata com o ouro de 95 a 2023. Então, é uma correlação linha azul escura, que ela oscila de 0,8, vem até 0,2 em alguns momentos, bate lá no 0,40, já tem tempo que não chega, então o ouro e prata tem guardado uma correlação bem forte desde 2009. Sabe o que é interessante? É que desde 2009 significa que foi desde da crise do subprime. A partir de 2009, o que aconteceu para os Estados Unidos segurarem as economias e salvarem os bancos depois de 2008, né? Então, na verdade, 2009, porque a queda forte do mercado foi no terceiro trimestre, foi setembro, começou em julho, setembro, o Lehman Brothers faliu, então a queda mais forte já foi para o final do ano de 2008. Em 2009 houve o quê? O quantitative easing, que na verdade é aumentar a liquidez. Do mercado. A partir desse momento, a prata andou bem junto do ouro, assim, em termos de correlação. Claro, o spread oscila, né? A relação oscila, mas a correlação ficou bem forte. Talvez com essa impressão monetária, a prata tem guardado, tem sido um ativo ali usado como reserva de valor contra a corrosão do poder de compra do dólar. E aí se correlaciona bem com o ouro. Agora, em relação aos demais metais industriais, podemos ver que é muito mais volátil, linha azul claro. Chega a ficar descorrelacionado, correlação negativa forte em alguns momentos, vou marcando aqui alguns anos, bem forte negativa, em outros momentos, uma correlação bem alta, perto com a correlação do ouro. Vou pegar esse período, foi numa crise econômica. Então, nessa crise econômica, os metais industriais provavelmente caíram muito mais do que a prata. A prata deve ter caído em relação ao ouro, perdido alguma correlação,
porém, quem tomou o tombo são os metais, outros metais que estão fortes com relação com o crescimento. Vimos aqui com relação com o crescimento chinês, no caso. Os outros metais, cobre e alumínio, que pelo menos o que está aqui, o ferro, HRC é uma commodity que, na verdade, são bobinas enroladas a quente, então é um produto siderúrgico. A gente tem mais correlação. Então, nos momentos de recessão, nos momentos de sustos econômicos, eles acabam sofrendo mais que a prata segura um pouco o valor e vai se segurar ali com o ouro. Acredito que perca um pouco do ouro. Então, o spread deve subir, ouro e prata. Mas, com certeza, os metais industriais caem mais. Esse ponto que eu marquei, 98, é a crise da Rússia, tá? 98. Então, nesses momentos que realmente o crescimento preocupa, os metais industriais sofrem bastante. E aí a correlação se perde. Quando as economias se recuperam, aí os metais industriais sobem e a sua correlação, por alguns momentos, ficam bem alto com a prata. Porém, a gente vê que eles não dá para acreditar muito nessa correlação prata-metais industriais. Agora, puxando aqui e pegando esse assunto, existe uma análise do spread, e às vezes se põe em xeque ela, mas é o ouro versus o cobre. Olhar essa relação. Por quê? Alguns analistas falam que essa relação entre esses dois metais ele vai mostrar expectativas. Seria um indicador que chama leading indicators. Leading é que vai na frente, tá? Eu acho que leading é assim, esse gradinho. Em relação a crescimento e recessão, eu vou botar mais aqui a aversão a risco, tá? Principalmente a aversão ao risco. Por quê? O ouro não é uma reserva de valor? Sim. O cobre não está ligado a crescimento? Sim. Então, se os investidores acham, olha só, o cobre é crescimento, que o mundo vai crescer, opa, se os investidores acham que o mundo vai crescer forte, é melhor ter cobre ou ouro que não tem uso industrial, não tem uso nas construções? O cara vai tomar mais cobre, comprar mais cobre. Agora, se ele está com medo da, se os investidores estão com medo das economias, estão com medo de risco, estão com aversão a risco, é melhor eu correr para quê? Comprar o ouro, ter reserva de valor do que cobre. Então, essa relação ela vai subir a favor do ouro. Mas é bem conhecida a observação dessa relação aqui, tá? Exatamente, não precisa se operar, até pode, mas exatamente para avaliar a precificação de cenário.
Pode ser aqui também. Tem isso aqui, tá? Que a gente está vendo. E explicando o futuro de prata, os futuros de prata e a variação ano a ano do índice, que é a proxy do crescimento chinês, Li Keqiang. Esse aqui é, então, basicamente, o índice subiu em 2009, volta do crescimento chinês após a pandemia. Depois a prata foi na frente. Aí houve uma travada do crescimento, a prata retrocedeu. 2020 foi meio complicado, né? A proxy lá do crescimento chinês começa a subir e a prata vai e avança. E agora está um pouquinho meio que perdendo um pouquinho de correlação, mas aí está o gráfico explicativo, né? Então, é observar o preço da prata para frente. Aqui está com 18 meses, tá, de atraso na reação dos preços da prata e o índice Li Keqiang. Então, fechamos esse vídeo de prata. Vou deixar para a gente falar mais sobre metal e a tese do crescimento de demanda pela energia renovável no próximo vídeo. Até lá, então.